dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Miriam. Miriam, em meio à crise do Banco Master, como está a situação do BRB, o Banco de Brasília? Olha, o Banco de Brasília, a gente sabe que está esperando a divulgação do relatório, do balanço, né? Ele está sem balanço desde o terceiro trimestre. A preocupação, a novidade, é que a preocupação com o fato de que o banco está demorando muito a apresentar qual é a sua solução. Ele tem que divulgar até o final de março o balanço, né? O balanço do terceiro trimestre, do quarto trimestre, enfim, do ano passado. Mas ele não precisa esperar até lá para anunciar que solução ele tem para aquele rombo que o diretor Ailton de Aquino falou que era mais de 5 bilhões. A minha informação, a apuração fresquinha é que, na verdade, esse rombo de 5 bilhões cresceu de lá para cá, cresceu pela própria dificuldade de o banco estar exposto, enquanto outros estão quebrando no entorno do Banco Master. Há uma diferença muito grande entre esses bancos que eram satélites do Banco Master, como o Pleno, que foi ontem liquidado, a gente pode falar sobre isso mais tarde, ainda no comentário aqui. Mas o BRB, que é um banco diferente, ele é um banco mesmo, ele não estava fazendo nenhum tipo de captação agressiva, mas ele fez um péssimo negócio, que foi comprar uma carteira fraudulenta, e que esse prejuízo, que seria de 12 bilhões de largada, só foi reduzido porque o Banco Central interferiu e obrigou a troca de ativos. Então, muitos dos ativos podres foram tirados. Mesmo assim, sobraram esses 5 bilhões, só que esse rombo está aumentando pela própria dificuldade do banco exposto a toda dúvida em relação a ele, né? Ontem foi um dia bom para o banco no ponto de vista das bolsas, porque a ação subiu muito. Tinha um rumor de que divulgaria um fato relevante que poderia ajudar a resolver o problema, ou pelo menos encaminhar uma solução. Mas ele acabou não divulgando o fato relevante. Espero-se que em algum momento ele faça. Mas o problema nesse momento é o seguinte: ele está vendendo ativos, ele está no Faria Lima oferecendo várias carteiras, ele tem muitas carteiras boas, tem carteira até garantida pelo Tesouro, né? Então, ele está vendendo ativos. Mas a minha informação é que ele não consegue vender pelo valor de face. Se uma carteira vale 100, ele consegue vender por 70, por 80, com algum desconto, exatamente porque ele está nesse momento precisando muito de vender essas carteiras. Quando ele vende, ele aumenta a liquidez, resolve o problema de liquidez, mas ao mesmo tempo ele aumenta o rombo patrimonial que precisa ser coberto com uma provisão, como mandou o Banco Central, ou com um aporte do acionista controlador. O problema é que o acionista controlador é o governo do Distrito Federal, e o governador fica adiando a solução. Teme-se que o governador esteja olhando o calendário político. E o calendário político é muito longo para sustentar um banco nessa dificuldade. Que quando encaminhar a solução, o governador terá que dizer ao eleitor e ao contribuinte do Distrito Federal que ele geriu mal os negócios, pelo menos os que ele nomeou geriram mal os negócios, e o banco tem um rombo que precisa de ou venda de ativos do governo do Distrito Federal para colocar lá, ou endividamento para colocar no banco. Então, alguma coisa o governo tem que fazer. E essa má notícia, ele quer adiar a má notícia para o eleitor, só que não dá para adiar, porque a situação em mercado financeiro, em mercado bancário, é sempre muito volátil, né? Então, esse que é o problema. E ontem houve mais um evento, nesse caso Master, que foi a liquidação do Banco Pleno, Cássia. Agora, Miriam, apesar dessa situação complicada neste momento do BRB, é um banco que é muito diferente dessas instituições financeiras que vêm sendo liquidadas. Sim, como eu disse, ele é bem diferente. O Pleno, por exemplo, era do Banco Master e foi vendido para o Augusto Lima, que era um ex-CEO do próprio Banco Master. Ele saiu do banco e ele comprou esse banco Pleno, que tinha alguns ativos bons mas não se sustentou.
exatamente por uma crise grande de liquidez. O Banco Central ontem liquidou porque o banco não tinha ativo suficiente para corresponder e pagar o passivo de curtíssimo prazo. Então, essa não é a situação do BRB. É um outro banco, é um banco que tem bons ativos, é um banco que não vivia na órbita do Master, mas o que eu quero dizer é que ele não é invulnerável, ele precisa de fazer algo para si mesmo, né? E ele está com medo do jogo político. O governador tem adiado uma solução por medo do efeito político. Hoje mesmo o Valor traz uma matéria sobre a declaração do presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Manuel de Andrade. Ele fez fizeram uma reunião em 28 de janeiro e o conteúdo foi divulgado no Diário Oficial, em que o presidente chamou o quadro do banco de tenebroso e tormentoso. Não do banco, do negócio entre o Banco Master e o BRB. Muito obrigado, Miriam, e um bom dia para você. Bom dia. Bom dia.